Agora a gente vai para o exercício 16, que é o último, e como a gente aprendeu nos últimos exercícios como estrutura, esse é um exercício também de culminância, é onde a gente deveria ser capaz de experimentar os frutos dos 3 exercícios anteriores. Mas como a gente está começando a prática, não esperem experimentar totalmente, e aspirem praticá-lo. Pode falar, Raoni, querido. daria para ser mais tempo, um pouquinho, a meditação? Tá, vamos fazer essa meditação um pouquinho com mais tempo, então. Para a gente finalizar. É que eu fiz com essas últimas, eu fiz com 5 minutinhos, né, para a gente poder não alongar muito. Mas essa aqui vamos fazer 10 minutinhos, né? Então, mais uma vez dizendo, todo mundo está liberado se não puder ficar, e quem puder será muito bom. Eu vou compartilhar a telinha aqui com vocês. Do último cardzinho. Os exercícios eles vão ficando bem desafiadores, né? Porque eles são muito sutis agora. Então exige que a gente realmente comece a praticar para entender não só na teoria o que eles significam, mas na própria prática, né? E aqui o nosso exercício final, Anapanasati, 16º exercício, deixar ir. Inspirando, eu observo o desapego. Expirando, eu observo o desapego. Não abandonar a realidade ou a forma, mas as noções errôneas. Abandonar as visões e crenças. Aqui tem uma historinha, né, que é aquela gargalhar com a joia no bolso. Abandonar a noção limitada de um eu para ser o cosmos, a vida sem limites. Nós somos o sol e não a vela. Perdemos o medo do vento. Nada a fazer quando as coisas são o que são. Deixa eu pausar a apresentaçãozinha. Esse é um exercício, mais uma vez, muito sutil em termos de forma. A gente vai pegando a experiência com eles conforme a gente pratica. Né? No intelecto não vai ajudar muito, então a gente tem que ir para dentro do exercício. E aqui deve ser a culminância da nossa prática. Por que a culminância? A gente observou no primeiro exercício dos objetos da mente que aquele objeto é impermanente. Como a gente conseguiu perceber que ele é impermanente, a gente já começou a perder um pouco do desejo nele. Então, no segundo aspecto, a gente contemplou essa ausência de desejo e o perigo de continuar desejando aquele objeto. Então, a gente começou a perder o apego nesse objeto. No terceiro exercício, a gente viu que aquele objeto ele é só uma forma, mas a verdadeira natureza dele é feita de muitas coisas antes e será de muitas coisas depois. Então, até na forma do objeto, a gente já se desapegou, porque a gente sabe que aquela forma não significa muita coisa. Então, quando a gente chega nesse estágio, nesse exercício, a gente tem que ser capaz de experimentar um deixar ir completo desse objeto. A gente solta esse objeto. E a gente solta. Aqui, soltar não significa soltar tudo, mas significa soltar nossas compreensões erradas do objeto. A gente não solta a realidade como ela é. A realidade é desse jeito, ela é impermanente, ela é sem nascimento, sem morte, ela é sem uma identidade fixa, ela muda o tempo todo, isso é a realidade. Essa compreensão a gente não solta. Então, o que a gente solta? As noções que a gente tinha antes sobre aquele objeto. As noções erradas, que nos traziam sofrimento e apego àquele objeto. É isso que a gente solta. E soltar, gente, a experiência de soltar é a experiência do alívio. É a experiência do nirvana, é a experiência das nossas mãos que estavam agarrando tão fortemente uma coisa, estavam agarrando tanto que estava doendo e de repente a gente solta. Não tem nada para se agarrar mais. O não ir, o deixar ir, né? O desapego, como está no texto do Buda, tem a ver com você soltar todas as noções, suas certezas de que você compreende a vida, suas visões sobre o mundo. Você bota sempre agora uma interrogação nas visões, não mais certeza. Então você solta que nem certezas você mais tem. É só assim que você vai experimentar a vida como ela é, sem fazer nada, sem precisar fazer nada. Soltando o apego às visões, a que as coisas deveriam ser de tal jeito, as lutas, tudo desaparece, você sai do jogo. Existe uma historinha que a Lucilena contou uma vez, que eu gosto muito. Essa historinha ficou comigo por muito tempo, depois que eu vi a primeira vez. De que tem duas crianças, talvez você já tenha escutado essa história, duas crianças brigando por um ursinho de pelúcia, ela contando essa história, que tem duas crianças brigando por um ursinho de pelúcia, e você, como adulto, pode chegar lá e pacificar a briga. Você pode dizer o que está acontecendo, você pode compartilhar a guarda do ursinho, você pode achar infinitas situações hábeis para resolver aquela briga.
Mas por que que você pode fazer isso? Só por um motivo. É porque você não quer o ursinho. Porque se você também quisesse o ursinho, seriam 3 pessoas brigando pelo ursinho. Deixar ir é você sair do jogo de desejar, de ter visões, de ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aqui é você ter opinião formada sobre nada e ser aberto como Buda é aberto. E aqui tem uma metáfora que o Tai usa que eu acho lindo. A gente tem medo do vento porque a gente acha que a nossa luz é a luz de uma vela. Aqui é a percepção que a nossa luz é o sol. E o medo vai embora. A vela tem medo do vento, o sol não. A nossa natureza tem medo de ser confrontado, tem medo de gente que não concorde com a gente, tem gente que diga palavras ruins pra gente, tem medo de sofrer, tem medo de perder, tem medo de não ter as coisas ou de sofrer em algum tendo doenças, a velhice, a morte. A nossa natureza, que olhou além de todos esses fenômenos, ela não tem mais medo de nada disso. É realmente uma experiência de soltar. E esse soltar não quer dizer não se manifestar no mundo. Eu até incluí uma palavrinha ali no card que não estava na frase do Tai original. O Tai ele dizia, né, que a gente não solta tudo, a gente não solta a realidade como ela é. A realidade é como é, a gente não precisa soltar isso. A gente solta visões equivocadas. E eu acrescentei uma palavrinha. A gente não solta forma. A gente não acha que viver é viver sem forma, é viver como um espírito num mundo paradisíaco. Nem isso a gente solta. A gente entende que a nossa experiência aqui é essa, e até isso a gente aceita. A gente aceita tudo, né? Querido Pablo, poderá fazer, porque eu já encerrei por aqui, mas você pode fazer o um comentáriozinho antes da gente fazer a nossa prática. Eu tenho tentado, na verdade, eu tenho praticado isso de alguma maneira na minha vida, no dia a dia, de modo geral, no seguinte modo, né? Como é a vida, como deveria ser a vida de um homem de 43 anos? Como deveria ser a vida amorosa de um homem de 43 anos, no meu caso? E daí, eu tenho largado que eu penso, eu sou único como qualquer pessoa é única, e assim, a vida, ela é o que é, e acontece aqui agora, ela não tem uma forma, um molde que serve para todo mundo, então todo mundo tem que ter todas essas coisas assim, assado, no mesmo momento, na mesma época, não. Então eu tenho vivido, assim, quando eu me pego comparando, porque é difícil, né? A gente tem rede social, etc e tal. E daí quando eu me pego comparando, eu me apego a essa fluidez, a esse olhar de liberdade, e falo assim, não, eu sou uma manifestação única. Então a minha vida é o que é e tá tudo certo. Isso me traz bastante relaxamento e vamos que vamos. Maravilha, maravilha de complemento. Essa é a prática que eu vou sugerir para a gente hoje, fazer agora por 10 minutinhos, a gente encerrar o nosso cursinho, nossa prática juntos, é olhar para aquele objeto que a gente escolheu e dessa vez nós vamos abandonar tudo. Expectativas sobre o objeto, visões sobre ele, crenças como ele deveria ser, como já foi. Só vai soltar esse objeto. E nós vamos experimentar como está solto desse objeto. Experimentar não o que o querido Pablo trouxe para a gente, o como deveria. Não existe o como deveria. Né? Isso não tem esse molde. A gente solta. O molde está sempre na nossa cabeça, né? Ou nas cabeças de outras pessoas e que a gente compra a ideia de outras pessoas sobre como deveria. Então vamos pegar esse objeto e a gente vai deixar ir. Vamos tentar experimentar mesmo o que nós deveríamos experimentar. A ausência de ter que tomar qualquer tipo de decisão, visão, compreensão. Um soltar-se amplo.
Muito bom, queridos, queridas. Talvez agora, nesse último exercício, vocês tenham experimentado um pouquinho do que a gente chama, nas tradições Zen, de apenas sentar. É um abandonar de todos os objetos. Você só está sentado. Todas as noções vão embora. Só que eu sinto que a prática desse jeito que a gente fez hoje, ela é mais profunda do que apenas sentar quando você vê um objeto e solta. Aqui a gente olhou para o objeto, compreendeu o objeto e só depois soltou. E aí isso nos dá não só a capacidade de experimentar paz na meditação, como depois, quando a gente sair da meditação, ter uma dinâmica de mais saudável e mais lúcida com aquele objeto que a gente usou na nossa prática. É diferente de só sentar aqui em meditação e qualquer objeto que passa, vejo que está ali, solto. Vejo que está ali, solto. Isso é muito bom para acalmar, mas não ajuda a gente a nos liberar das ilusões. Agora, a prática como a gente fez hoje, ajuda a acalmar, soltar as ilusões, nos dar as ferramentas mais lúcidas para viver a vida com o objeto, nos relacionar de forma mais saudável. E ainda podemos sentar na nossa almofada e estar livre de noções, solto. Até a nossa respiração, que é o que a gente se relaciona um pouquinho mais com ela na prática, ela é tão natural que nem parece um objeto para o qual a gente está olhando. É natural. Espero que todos possam ter experimentado um pouquinho desse deixar ir como fechamento da prática. E eu vou abrir mais 10 minutinhos para a gente partilhar. E aí a gente vai encerrar aí 20 para 1. Foi exatamente o mesmo horário que a gente encerrou no primeiro curso em junho. Acho que bateu certinho o tempo de prática. Eu devia ter pensado nisso. Então, se alguém quiser compartilhar uma experiência, como foi esse fechamento, essa prática, vamos trocar mais um pouquinho e aí encerramos por hoje. Pri, querida, por favor. Oi, Sangha, Raoni, Thay, Buda. Então, eu só queria pedir para o Raoni falar para a gente o nome do livro do Thay, que tem essas passagens, e só dizer assim, foi muito bom, realmente aquele objeto que estava bem arraigado, consegui sentir uma certa liberdade dele, mas é impressionante que veio outro. Aí vem outro que é forte também, porque eu imagino que eu não tenho só um forte, tenho outros, né? Aí veio o outro, eu falei, não, peraí, agora eu vou só soltar você, depois eu cuido de você mais para frente, direito, sabe? Então, foi isso, eu só queria falar isso mesmo, gente. E agradecer muito, foi muitíssimo importante todas essas técnicas que você passou, Anny. E aí eu queria dar uma olhadinha no livro também, eu não sei qual que é o título do livro, tá, que tem, gostaria que você falasse. Muito obrigada, gente, todos. Querida Pri, muito bom seu comentário. E é isso. Por isso que a gente diz, a prática é para sempre. Sempre haverá um novo objeto. E a gente vai ter que cuidar dele para que ele não vire um nó, não vire um apego, nosso relacionamento seja saudável com esse objeto e a gente tenha sempre a mente livre, né? Essa é a prática. E é realmente o importante é isso, cuidar de um objeto por vez.
senão deixa de ser concentração, né? A questão da concentração é que é um objeto por vez, e a gente tem infinitos sofrimentos, então a gente vai praticar infinitamente, né? E isso é o mais importante de tudo. Com relação aos materiais de estudo, então, tem um livro do Tai, ele não é, assim, vocês não vão achar ele em português, porque ele é esgotado há muitos anos, chamado Respire, Você Está Vivo, que são os comentários do Tai no Anapanasati. Esse livro você só vai encontrar em sebo, cópias mais antigas, e provavelmente na faixa de R$300. É impraticável para comprar um livro de R$300. E eu até conversei com a editora Vozes para ver se eles fazem uma reedição desse livro, que seria muito importante de ter uma reedição desse livro. Mas, assim, esse livro é os comentários do Tai sobre os 16 exercícios, sobre o Anapanasati como um todo, mas ele é um livro bem mais resumido do que a gente teve a oportunidade de fazer aqui. No curso a gente teve um aprofundamento muito maior do que tem no livro, porque eu baseei esses exercícios que a gente fez em tudo que eu já experimentei e já li desses exercícios em 20 anos. Então, não sei nem te dizer todas as fontes que eu puxei, porque é algo entranhado já, assim, na minha prática. Então, eu não peguei um livro e segui de base. Mas se você quer um livrinho para ter sempre em mente, esse do Tai é maravilhoso. Às vezes, comprar ele em inglês pela Amazon sai mais barato do que comprar em português aqui no Brasil, que já esgotou. Mas é um material de prática. Na internet já há palestras do Tai sobre o tema, separadamente, às vezes 2 exercícios, às vezes 1 exercício. Também é muito bom de olhar. Se aprende muito com essas palestras. E é isso, basicamente, em termos de recomendação de estudo, seriam isso, as palestras do Tai e esse livro, Respire, Você Está Vivo, que eu reli ele para o curso. Ele é bem resumidinho, mas é um livro muito gostoso de ler, ele é muito, muito bom mesmo. Seria essa a nossa recomendação. Queridos, queridas, deixa eu ver, o Pablo falou aqui no chat. Não é sobre a prática? Joia. Mais alguém gostaria de partilhar alguma visão, alguma coisinha antes da gente fechar esse exercício, fechar nossa... Eu só quero agradecer muito. E desculpe. Imagina. Raoni, esse livro, Transformações na Consciência, é sobre os 51... Esse livro é sobre as 51 formações mentais. Na verdade, não. Peraí, me confundi. Ele é feito sobre os versos do Vasubandhu. Não é sobre os 51 formações mentais. Ele é outro material. É sobre Vasubandhu e a Sangha. Não tem relação... Assim, a psicologia budista é interconectada. Você vai encontrar aí ferramentas para essas práticas muito profundas, mas não é especificamente sobre as formações mentais. Se eu não me engano, são 50 versos do Vasubandhu, é outro material. E vamos ver aqui. Iracema, pode falar, e aí depois eu convido a Isabel, que levantou a mãozinha. Eu só quero agradecer muito, foi muito forte. Mas, assim, esse curso, eu acho que a gente tem que refazer algumas vezes. E a oportunidade que você tenha gravado é maravilhoso, porque eu já andei refazendo primeiro. Não inteiro, não consegui refazer inteiro. E essas técnicas, elas se misturam, né, Raoni? De fato, no dia a dia. Né? A única coisa importante que eu vejo que você traz, que eu nunca... Realmente, essa questão da meditação, da escolha do objeto e as qualidades desse objeto, quais poderiam ser. Então, assim, para mim foi muito, muito, muito interessante, muito interessante. Foi um processo muito profundo. Então, eu quero agradecer muito, viu, a todos e a você especialmente, tá, querido? Só isso. Querido, vamos manter a prática viva, né? Essas contemplações podem ser feitas até quando a gente não está na almofada. Às vezes a gente está conversando com a gente mentalmente, a gente pode usar essas concentrações na nossa conversa mental o dia todo. Pode ajudar muito. A concentração meditativa, a pacificação meditativa ajuda a olhar, mas não é o único momento que a gente pode olhar, né? Isso é muito legal. Isabel, querida, por favor, pode falar com a gente? É bem rápido.
como eu comecei e como eu estou agora. Uma diferença bem grande. Obrigada por tudo. Que bom. A expectativa é essa, sempre terminar as práticas mais leves e mais conscientes do que quando a gente começou. Isso não tem elogio melhor, eu acho, para uma prática. Querido Eduardo, por favor, pode abrir seu microfone para a gente ouvir. Eu quero, Raoni, agradecer por essa oportunidade. Gostei muito, né? E também, assim, agradecer a todos que participaram, porque as interações que ocorreram foram muito interessantes, né? Então, é isso. Muito grato a todos. Muito bom. E realmente as partilhas ajudam a gente a aprofundar a nossa compreensão de cada exercício, né? E ficam gravadas, vai ser material de prática para a gente. Então, vai ficar disponível lá no YouTube para a gente. E quando a gente quiser revisitar, a gente tem a oportunidade de ir lá no vídeo ou ver só a instrução inicial, né? A gente talvez não precisa fazer as 4 horas. Quando a gente tiver alguma dúvida de uma prática, a gente vai para a leitura do trechinho, pega as considerações, né? Como fazer a prática. Então, a gente tem muito recurso que a gente pode usar de maneiras variadas, mas eu sinto que gravar as partilhas é importante também, nesse caso, porque cada partilha puxa um fiozinho da prática que ajuda a gente ainda a aprofundar mais nela, né? Muito bom isso. Queridos, eu agradeço a todos pela presença. Vou encerrar a gravação aqui para a gente poder finalizar. Depois, se o Pablo quiser dar a ideia dele, né, eu vou só finalizar o encontro. Agradecendo vocês pela presença, por terem ficado comigo aqui até o fim. Dando spoiler que eu já estou pensando num outro curso para a gente fazer futuramente, já estou organizando um outro, de prática também, que eu acho muito mais legal do que se a gente chegar aqui e ficar só falando das coisas, né? Eu acredito que o Dharma tem que ser prático, a gente tem que saber como aplicar, né? Então, esse próximo curso, já dando spoiler para vocês, vai ser sobre as 4 nobres verdades na prática. Porque normalmente a gente pensa nas 4 nobres verdades como recitação. Como eu decoro, eu sei quais são as 4 nobres verdades decorado. Sofrimento, raiz do sofrimento, é possível se livrar do sofrimento, caminho para o fim do sofrimento. Mas como é que a gente pratica? Como é que usa isso como uma meditação? Como é que a gente faz? Tem um método para isso. Então, o nosso próximo curso vai ser as 4 novas verdades na prática e os 12 métodos de meditação que existem dentro das 4 novas verdades. Bom, então, queridos, agradeço muito. Muito feliz de a gente ter praticado juntos. Vou encerrar aqui a gravação. E se o amigo Pablo quiser abrir o microfone e expressar.